Eu tava na faculdade, terminei Direito em 2007. E no último ano eu engravidei. E aí... Ah, é culpa tua, então. Culpa dela. Não. Aí eu engravidei, eu tive que... Terminei a faculdade, me formei, só que minha formatura foi em dezembro e eu tive ela em janeiro. Então, eu não tive tempo de prestar OAB, de estudar e continuar. E eu tive que parar um tempo pra ficar cuidando dela. Então, eu passei uns 2 anos só cuidando dela. Foi um período muito difícil, porque eu não esperava, né, pela gravidez, que eu estava com apenas 21 anos. Eu não esperava ter filhos naquele momento. Não eram os planos. Não eram os planos foram modificados. E as amigas também, né, a gente era acostumada muito a sair e teve que mudar muda toda a tudo. rotina, né? E meu pai e minha mãe, meu pai não queria aceitar muito, porque eu não fiquei junto com o pai da minha filha, então o meu pai ficou um pouco bravo comigo, queria me mandar embora de casa, né? Foi um período muito difícil. Foi várias adaptações num período muito curto, né? Nossa, foi complicado. Mas aí a minha mãe também trabalhava os 3 períodos, minha mãe dava aula os 3 períodos e não tinha ninguém naquele momento para poder me ajudar a cuidar da minha filha. Então, eu fui praticamente sozinha. E como eu não estava com o pai dela, não tinha muito contato com a família dele e não tinha basicamente ninguém ali para me ajudar. E quem me ajudava muito era a minha tia. Eu ia para casa da minha tia para conseguir tomar banho, para conseguir jantar. E eu não tinha informação nenhuma de como cuidar de um bebê, né? E tudo muito em cima... Uma mudança de vida muito grande, né? Isso. Tipo, tava terminando a faculdade, engravidada. Tem a criança. A rede de apoio pequena, né? Pra poder te auxiliar. E realmente é isso. Não consegue tomar um banho. Não conseguia tomar banho, não conseguia comer. E aí eu não sabia, tinha cólica, eu não sabia o que fazer. E ela chorava, e eu chacoalhava, ela não parava de chorar, chorava mais. Eu falava, o que eu vou fazer com essa criança? Aí eu corria pra casa da minha tia ajudou, nossa, muito mesmo. E aí é que eu conseguia fazer as coisas. Aí eu passei basicamente 2 anos só cuidando dela. E aí, como eu tinha... Só entre aspas, né? Que dá um trabalhão. Pois é. E aí eu passei esses 2 anos, depois deles eu pensei em voltar, né? A retornar meus estudos. Só que já tinha passado um tempo, eu pedi pra uma amiga pra eu ficar no escritório com ela, de advocacia. E pra lá eu fui. Fiquei lá com ela, eu ajudava ela em algumas coisas e estudando pra concurso. Passei uns 2 anos também estudando para concurso. Não era para OAB, que eu não queria, né? Eu nunca quis, né? Na verdade, a faculdade, eu fiz porque era um sonho do meu pai, não era um sonho meu. Eu não queria. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu falei para ele, pai, eu não gosto, não quero, não gosto. Ele, não, você vai fazer, você vai terminar, Nossa, você vai mas concluir. Eu acho tão difícil. Meu Deus. Fazer sem gostar é complicado. Ainda mais fazer sem gostar. Isso. Se imaginar numa profissão que você não se identifica. Foi horrível e é uma faculdade muito difícil, né? Muito Tem que puxado, ler muito, puxado. E, na verdade, na faculdade de Direito, você não aprende muito. Você aprende depois na prática. E como eu parei, quando eu tive ela, eu parei a faculdade lá para continuar a prestar OAB, eu fiquei bem desatualizada, porque os códigos vão mudando, né? Vai mudando as leis. Eu fiquei totalmente desatualizada. E aí, quando eu voltei para estudar e fiquei no escritório com a minha amiga, eu estava muito desatualizada. Então, assim, eu gastava muito dinheiro fazendo cursinho, prestando concurso. E não passava. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí vai se frustrando, né? Nossa, foi ficando nervosa e não conseguia passar. Eu falava, nossa, eu não gosto disso mesmo, não tem jeito, o que eu vou fazer? Aí ficava nessa, que eu vou fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho uma filha, eu sou nova, eu tenho que trabalhar, não consegui emprego. E nossa, não tinha... então você se cobrava muito? Sim, e não tinha ninguém ali pra me ajudar financeiramente. Meu pai, minha família é família humilde, né? Não tinha aquela vida boa, eu tinha, né, que dar um jeito, correr atrás ali pra conseguir sustentar ela futuramente, né, e me sustentar. Aí eu comecei a pesquisar na internet e tal, comecei a ver uns negócios de película de unha. Tinha uma empresa que fornecia, você comprava uma quantidade de película de unha. E eu sempre gostei de unha, né? Aí eu comecei a ver essas películas, falei, vou comprar dessa empresa que faz a película, eu compro e revendo. Aí, pedi com um pouquinho de dinheiro que eu tinha. A película tinha. é o quê? Que pinta? Tem uns desenhos? Não, é uns adesivos entendi. prontos que você cola na unha. Entendi. Aí eu comprei
Que vem os desenhos? Isso, que vem os desenhos. Vários tipos de desenhos. Entendi. É que se ela se achou desatualizada na época do direito, se imagina eu com unha. Mas vamos lá. Aí eu comprei esses adesivos e falei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que conhecer as manicures, né? Pra quem só eu conseguiria vender pra elas. Aí eu comecei a saga de pesquisar quem que era manicure, sair de porta em porta, batendo no... E era literalmente em porta, porque Isso. 2007, 2009, mais ou menos. Não tinha rede social. Não tinha rede social. E eu não tinha carro, tá? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E quando eu ia vender essas películas, ou eu pegava o carro do meu namorado emprestado, que hoje é meu noivo, eu pegava o carro dele e ia. Aí eu tinha que... Aí o que eu fazia? Eu fiz um modelinho pequenininho, eu cortava, fazia um modelinho pequenininho de amostra. Porque aí eu chegava lá na manicure e falava, olha, eu sou a Patrícia, eu vendo película de unha, eu posso deixar uma amostra aqui pra você ver, é assim que faz, ver se você gosta, tal. E assim eu fui. Só que aí eu não comecei a ver que eu podia produzir aquilo lá na minha casa. Produzir as películas sem comprar. Então, fazer a produção na minha casa. Derrubar o custo, né? Isso. Aí comecei a pesquisar e comecei a começar a produzir em casa mesmo. Era bem manual mesmo. Comecei a produzir e começou a dar certo. Aí eu já tinha, nessa época, umas manicures que eram mais minhas amigas, que me falavam, não, Patrícia, sua película hoje tá boa, ó, tem que dar uma melhorada. Não tá... Então, você literalmente fez a película. Sim. Aí eu ia lá, o meu namorado me ensinou a montar no Corel lá, os desenhinhos. Bendito Corel. Bendito Corel. Não gosto. Montar os desenhinhos lá, e era uma cartelinha com 10 películas, montava os desenhinhos e tinha tamanho. P, M, G, porque a unha, né? A unha, a largura, sim. Depende do tamanho. Aí eu continuava indo nas manicures. Aí eu passava uns 3, 4 dias fazendo, produzindo. Aí tinha que esperar secar a camada para formar película. Entendi. Depois fazer o desenho lá no computador. E depois imprimir, esperar secar, finalizar, cortar. Embrulhar. E quem me ajudava era minha filha, minha mãe, meu pai me ajudava. Todos eles me ajudavam. Aí eu fazia esse trabalho todo, desde a produção até ir à porta da manicure. Chegou um momento que eu pensei, eu vou começar a ir pra fora, vender essas películas, porque só aqui não dá. Só tava só Dracena, só. Era só Dracena. Aí eu pegava o carro do meu noivo e ia. Aí comecei Panorama, Tupi, Junqueira. Mas assim, eu ia de porta em porta real, procurando onde tinha manicure. É, porque aqui já... Você imagina, se Dracena... Eu saí assim, ó, vou hoje pra Panorama. Entendi. Tava com um monte de película na minha caixinha lá. Hoje eu vou não tinha pro Panorama. clientela formada ainda, não tinha carteira de tinha. cliente. Eu só ouvia assim, por exemplo, alguém que eu já conhecia falava, Patrícia, tem uma manicure em tal lugar, vai em tal lugar. Lá tem uma esmalteria, tem tal. E eu ia. Eu chegava lá na cara dura, falava, oi, eu sou a Patrícia, eu faço película. Você quer? Ai, lógico que eu levei muito não, né? Sim. Muita gente não queria comprar. E elas não queriam comprar, eu falava, não, eu só quero... Posso deixar uma amostra? Olha, é assim que usa, se você gostar, tal, você me fala. Tá, beleza? Deixava meu contato, meu cartãozinho. Bacana. E assim eu fui.